Boa noite, pessoal. Então hoje nós vamos preparar uma emulsão de limpeza, né? Ou também chamada de leite de limpeza, né? Uma preparação emulsiva, né? Que tem na sua constituição, né? O ácido esteárico. Aqui toda a fórmula cosmética geralmente é representada em porcentagem, né? Então grama para 100 ml, então 1% significa que a gente vai ter 1 grama, né, de álcool estearílico, né, um ácido graxo, o álcool cetoestearílico, né, então um álcool de alto peso molecular, né, muitos átomos de carbono, também 1%, ou seja, vão pesar 1 grama. Óleo mineral, né, então o óleo mineral líquido, né, 10%, então nós vamos pesar. Em cosméticos, tudo é pesado, né? Mesmo os líquidos são pesados. Lanolina anidra. Lanolina é um derivado de lã de carneiro, né? Tem propriedades oleosas, né? Mas ela tem uma grande capacidade de absorção de água, 1%, ou seja, 1 grama de lanolina. Né? O BHT é o butil-hidroxitolueno, né? Esse aqui é o nosso antioxidante. Por que antioxidante? Porque esses compostos graxos aqui podem apresentar então insaturações que são alvos de radicais livres, que podem gerar então a oxidação dos lipídios, né? Então também 0,1 grama significa que nós vamos pesar 0,1 grama, 0,1%. O propilenoglicol é o umectante da nossa preparação, né? Ele, além de reter água da formulação, né? Lembra que tem uma fase da formulação que é constituída por água, ele vai reter água nessa preparação e vai dar uma umectância quando essa preparação for aplicada sobre a pele. Então 3% significa que nós vamos pesar 3 gramas de propilenoglicol, um poliálcool viscoso. Metilparabeno e propilparabeno é o nosso sistema conservante, né? É o nosso sistema preservante, então são os conservantes. Ok? O metil tem um peso molecular menor do que o propilparabeno, o propil é um pouco maior. Então, o metil, como vocês já viram em aulas anteriores, ele é pouco solúvel em água, né? A gente consegue solubilizar em água por aquecimento. O propilparabeno é menos solúvel ainda em água do que o próprio metil. Então, geralmente a gente costuma dizer que o metilparabeno é o conservante da fase aquosa, porque ele se mistura bem com a fase aquosa, e o propilparabeno é o conservante da fase oleosa. Ok? Então, aqui nós vamos pesar 0,2 gramas e aqui 0,1 grama de metilparabeno. O EDTA é o nosso quelante, ele vai quelar metais, que são catalisadores de reações de oxirredução, né? Que podem estar presentes, por exemplo, na água purificada, né? Que a gente vai utilizar. E a trietanolamina é um alcalinizante, neutralizador. Ok? Então, o EDTA nós vamos pesar 0,1 grama e a trietanolamina 0,5 gramas. É um líquido viscoso. E a água destilada é a nossa fase aquosa. Bom, vimos aqui que a gente tem 4 componentes graxos, lipídicos, né? 3 na forma sólida e 1 que é o óleo mineral na forma líquida. Ok? Então, esses componentes aqui vão compor então a fase oleosa da nossa preparação. Né? O BHT é pouco solúvel em água, então também vai entrar aqui na nossa fase oleosa. Ok? E os outros componentes aqui, a gente pode colocar lá também o propilparabeno na fase oleosa, aqui, né? E os outros componentes são os componentes solúveis em água, a gente vai chamar então de fase aquosa. Ok?
como vocês sabem, né, uma emulsão é uma forma farmacêutica constituída da dispersão homogênea de dois líquidos immiscíveis entre si, um de natureza oleosa e outro de natureza aquosa. Aqui então está a nossa fase oleosa e aqui a nossa fase aquosa com todos os componentes que são solúveis em água. Então a técnica de preparação, né, dessa preparação desse produto é relativamente simples, não é? Como os componentes de fase oleosa são sólidos, para que a gente possa misturar a fase oleosa com a fase aquosa, a gente vai ter que fundir os componentes sólidos da fase oleosa. Ok? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pesar todos esses componentes e vamos transferir para um becker, todos eles no becker, e vamos aquecer. Com o aquecimento, a gente vai ter a fusão dos componentes sólidos, a passagem do estado sólido para o estado líquido, ok? Permitindo então que a gente possa misturá-los com a fase aquosa, que vai estar então num outro becker. Ok? Que também nós vamos aquecer. Por quê? Porque se eu verter a fase oleosa na fase aquosa fria, os componentes serosos da fase oleosa vão solidificar. Não vai ocorrer então uma mistura adequada. Então nós vamos aquecer. Bom, qual a temperatura de aquecimento? Né? Esses compostos são orgânicos. Se a gente aquecer demais, eles começam a carbonizar. Então, a gente tem que aquecer esses produtos numa temperatura de aproximadamente, ou no máximo, 80 graus Celsius. Por quê? Porque nessa temperatura, todos eles já se fundiram e a gente consegue então misturar homogeneamente sem correr o risco de ocorrer a carbonização, né, da queima do composto orgânico. Ok? E vamos aquecer a fase oleosa, a fase aquosa também a 80 graus, para que eles trabalhem na mesma temperatura. Lembra que as emulsões são em sistemas instáveis. Para preparar a emulsão, eu vou ter que gastar energia na forma de calor e energia na forma mecânica, para cisalhar a fase oleosa e a fase aquosa, permitindo então a formação de pequenas gotículas, chamadas de micelas, que vão dar então essa formação, né, da emulsão. Bom, vocês viram também, lá na disciplina de farmacotécnica, que para preparar uma emulsão, né, ele tem três componentes principais. Os componentes de fase oleosa, que no nosso caso aqui estão aqui, os componentes de fase aquosa, que no nosso caso estão aqui, e um terceiro agente, que vai dar estabilidade à preparação, que é o agente emulsificante. Ok? Quem é o agente emulsificante dessa formulação? Eu já coloquei aqui a função, já fizemos aqui um estudo crítico, né, de todos os componentes dessa formulação. Esses quatro aqui a gente pode chamar, eles são graxos, né? Eles são emolientes, que dá maciez. Então a função desses quatro agentes é dar emoliência ao produto. Quem é o agente emulsificante? Fica essa dúvida que eu vou perguntar lá na nossa prova. Okay? Então nós vamos preparar essa formulação e fica a dúvida aí, né, de quem é o agente emulsificante, porque se isso é uma emulsão, obrigatoriamente ele tem uma fase oleosa, uma fase aquosa e um agente que vai dar estabilidade às micelas formadas, que é o agente emulsificante. Então, eu quero saber quem é o agente emulsificante dessa preparação. Ok? A técnica de preparação é muito simples. Pesa os componentes de fase oleosa num becker, pesa os componentes de fase aquosa num outro becker, aquece a 80 graus, e para isso a gente vai utilizar o banho-maria. Aquece a fase aquosa a 80 graus,
Quando tiver solubilizado os dois, todos os componentes estiverem solubilizados, a gente adiciona. O que é mais fácil? Adicionar a fase oleosa na fase aquosa ou a fase aquosa na fase oleosa? Poderíamos fazer os dois, né? Entretanto, a fase oleosa é mais viscosa. Se eu transferir a fase oleosa para a fase aquosa, vai sobrar a fase oleosa no frasco. Então nós vamos fazer o contrário, nós vamos transferir a fase aquosa na fase oleosa. Por quê? Porque ela é mais fluida, não vai sobrar nada no becker com a fase aquosa e a gente não perde nenhum componente da fase oleosa. E a última etapa é agitar. Agitar com bastante intensidade para formar, então, para cisalhar a fase oleosa na fase aquosa e formar, então, a formulação. Vai sair uma formulação esbranquiçada, perfeita, fluida, que hidrata muito bem a pele, né? Muito utilizada então para hidratação e para limpeza da pele, visto que a gente tem diversos agentes que podem ajudar na limpeza. Tá ok? Então, vimos lá a função dos componentes dentro da formulação, né? Os componentes de fase oleosa, os componentes de fase aquosa e a técnica de preparação. Falta agora então a gente preparar essa formulação, que é a nossa próxima etapa. Bom, pessoal, antes da gente iniciar, eu queria só relembrar então alguns conceitos sobre a técnica de pesagem de material, visto que boa parte aí dos nossos materiais vão ser pesados, mesmo os líquidos, né? Então, só relembrando, né, algumas características do processo de pesagem, né? A gente tem sempre que sentar de frente para a balança, né? Não posso ficar de lado com a perninha cruzada aqui, né? Mas sempre de frente, com a coluna ereta, né? Postura, né? E antes da gente ligar a balança, a gente tem que verificar se ela está nivelada, porque se ela não estiver nivelada, ela pode levar a erros de pesagem. Percebam que essa balança não está nivelada, ó. Aqui vocês têm um marcador, um indicador do nivelamento da balança, e percebam que a bolinha de ar aqui está para a direita, significando que essa balança está caída para baixo, aqui para a esquerda, né? A bolinha subiu, né? Então, antes de iniciar a pesagem, eu vou acertar, né, o menisco aqui da nossa bolinha, né? E essa bolinha tem que estar dentro lá da bolinha preta, ok? Então, está acertado. Agora a gente pode ligar então a balança, ter calma, esperar ela estabilizar, tá ok? E nós vamos pesar aqui então a vaselina líquida, ou também chamado de óleo mineral, né? Isso aqui é um derivado, né, de petróleo, né? Tem uma mistura, né, de hidrocarbonetos alifáticos, né? E nós vamos então utilizar para essa pesagem um becker. Becker, né? Então estabilizou, né, a pesagem, nós vamos tarar, né, apertar o Tzinho aqui, e a balança vai zerar a massa do becker. Aqui, ó, zerou. Né? E agora nós vamos então transferir pequenas porções de vaselina líquida do nosso frasco para o becker. Então, sempre que possível, tentem trazer, né, o recipiente contendo o material o mais próximo possível da balança, para ele não ficar respingando, né, na região. Vou adicionando aqui. Preciso tomar 10 gramas, é super importante que quando vocês venham para a pesagem, vocês já saibam o que vocês vão fazer, né? Para isso, então, a gente já fez uma explicação inicial, né? Então, vamos tomar aqui 10 gramas dessa vaselina, desse óleo mineral. E a gente, nesse processo de pesagem, a gente vai conhecendo a matéria-prima também, né? Percebam que o óleo mineral é uma preparação oleosa, untosa, né? Viscosa, né? Já está quase lá então. E agora a última etapa a gente vai adicionando aos poucos e tendo a paciência de esperar a balança estabilizar.
temos aí 10 gramas do nosso óleo mineral. Nós vamos então utilizar para fazer então a nossa formulação, ok? Um dos componentes da fase oleosa da preparação, ok? Então aqui, pessoal, a gente já tem todo o material que a gente vai precisar, devidamente pesado, não é? Então eu vou fazer então as incorporações. Nessa primeira linha aqui, vocês têm os componentes de fase oleosa. A gente tem aqui o óleo mineral, a lanolina, o álcool ceto-estearílico e o ácido esteárico e o butil hidroxitolueno, que são solúveis em óleo. E aqui, né, então, nessa segunda linha, a gente tem então a trietanolamina, o propilenoglicol, o EDTA, o metil e o propilparabeno, que fazem parte então do sistema preservante da nossa formulação. Ok? Então nós vamos utilizar esses dois beckers maiores aqui. Um vai ser a fase oleosa, o outro vai ser a fase aquosa. Então nós vamos então solubilizar, então adicionar o metil e o propilparabeno no propilenoglicol. E agora o EDTA. E vamos então, com um bastão, misturar todos esses componentes, né? Percebam que a quantidade de propilenoglicol é bem pequenininha, ok? E vou adicionar então, como isso aqui é a fase aquosa, vou adicionar um pouquinho de água para solubilizar então todos os componentes da fase oleosa. Okay. A gente pode ir adicionando água. Percebam que o processo de dissolução é lento, né? Por isso que dá uma turvada aqui na nossa formulação. Alguns compostos, como o propilparabeno, são pouco solúveis em água, né? Então a gente vai mexendo, agitando aqui para tentar solubilizar esses componentes. E a gente pode colocar uma quantidade de água, né? Desde que ela não ultrapasse, né, a massa final ali, que vai ser de 100 gramas de preparação, né? Ou seja, como a densidade da água é 1, né? A massa final da nossa preparação é em gramas, né? Podemos adicionar, só não podemos correr o risco aí de ultrapassar 100 gramas, né? Então, muito cuidado ao adicionar, o que já não acontece na fase oleosa, porque todos os componentes da fase oleosa já foram pesados, né? Lembra que a água é ali, né, QSP, quantidade suficiente para 100 gramas, ok? E vamos transferir aqui também, olha, a trietanolamina. Perceba que a trietanolamina é bem viscosa, né? A gente transfere a trietanolamina e, para não perder a trietanolamina, ela é solúvel em água. A gente dá aqui uma solubilizada na trietanolamina aqui, né, para não perder. A quantidade é pequena e ela é viscosa, ela ficaria aderida aqui ao nosso frasco. A gente transfere aqui, né, a trietanolamina, ok? Então aqui a nossa fase aquosa, aproximadamente aí uns 40 ml de fase aquosa, ok? Então a fase aquosa está aqui prontinha para ir para o banho-maria, ok? E agora então nós vamos adicionar, né, a fase oleosa, né? Então, com certeza não vai haver uma mistura entre eles, né? Porque eles estão na forma sólida.
né? Então aqui o ácido esteárico, aqui o álcool cetílico, percebam, um álcool cetílico sólido também, né? Um álcool de alto peso molecular. Aqui o BHT, o antioxidante, né? Também, olha, sólido. E por último aqui o óleo mineral que a gente acabou de pesar. Okay. Então, essa aqui é a nossa fase oleosa. Percebam que não vai ocorrer dissolução, porque eles estão sólidos, né? A gente vai ter que fundir esses componentes, levando então ao fogo, para que ocorra então uma solubilização de todos os componentes da fase oleosa no óleo mineral. Ok? Então agora nós vamos levar os 2 becquerels ao banho-maria a 80 graus. Você pode fazer isso também no bico de Bunsen. Entretanto, o bico de Bunsen é mais difícil de você controlar a temperatura, né? E vamos aguardar então as 2 fases ficarem totalmente translúcidas, e aí então a gente vai fazer a junção da fase aquosa na fase oleosa. Ok? Bom, então aqui a gente está no banho, né, Maria, né, elétrico. Aqui a temperatura já foi registrada, calibrada, e aqui, ó, nós estamos então com um termômetro, né, mostrando que a temperatura atual deste banho-maria ali interno na água é de 77 graus. Ok? Nós vamos adicionar aqui a fase aquosa, o propilenglicol, e aqui a fase oleosa. E vamos então aguardar, né, a dissolução, a fusão da fase oleosa e a dissolução dos componentes da fase aquosa. Pode parar, que aí... Então, como vocês podem ver, aqui, ó, os componentes de fase oleosa já totalmente fundidos, ok? E aqui os componentes da fase aquosa totalmente solubilizados, ok? Então, nós vamos fazer agora é misturar a fase aquosa na fase oleosa, ok? E agitar, né? Que é o requisito básico para que a gente tenha então a formação de uma emulsão, ok? Então, estou tirando a fase oleosa, estou tirando a fase aquosa e vou então agora misturar a fase aquosa com a fase oleosa e vou agitar. Então, de uma vez e agitar. Como essa emulsão é uma emulsão do tipo água em óleo, ok? Água em óleo, não é? Em óleo não, óleo em água. Não, é uma emulsão do tipo óleo em água. Por que é uma emulsão do tipo óleo em água? Porque o percentual de componentes da fase oleosa é muito pequeno, ok? Então eu tenho que completar, né, isso aqui. Lembra que a gente adicionou uma quantidade de água, né, suficiente para dispersar os componentes da fase aquosa. Mas na preparação final a gente vai ter que adicionar então uma quantidade de água, né, que quantidade suficiente para 100 gramas, né, o que não tem aqui ainda, né? Então a gente aqueceu, né, a fase oleosa já se misturou com a fase aquosa, né? E agora nós temos que adicionar então o restante da fase aquosa, o restante da água, né? Para isso então, né, a gente precisa saber quanto de preparação a gente tem aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tarar esse
esse becker numa balança, vamos transferir o conteúdo para cá, e o que faltar para 100 gramas a gente vai adicionar de água, né? Formando então, né, a nossa emulsão, enquanto ela vai, a temperatura vai diminuindo e ela vai aumentando a sua viscosidade, ok? Então, aqui agora eu já estou pesando aqui o becker, né? Vou tarar o becker, está zerado. Vou transferir agora a emulsão que a gente acabou de preparar para cá. E temos então aqui, ó, a massa da preparação. Como isso aqui tem que dar 100 gramas, eu vou adicionar água e vou aproveitar para lavar bem o recipiente aqui, né, onde a gente fez a preparação. Vou adicionar água e vou mexer. E vou pronto, 100 gramas da nossa emulsão. E vou então mexer, né, e esperar a temperatura arrefecer para aumentar a viscosidade. Por que eu pude fazer isso, adicionar água? Porque essa é uma emulsão do tipo óleo em água. Como é uma emulsão do tipo óleo em água, a fase externa dessa emulsão é aquosa, né? Então eu posso ir incorporando água que não vai ocorrer então uma coalescência, uma separação de fases, né? E aqui, como vocês veem, é uma emulsão esbranquiçada, né, que ainda está um pouquinho quente, por isso que não apresenta então a viscosidade adequada. Então é um leite de limpeza, né, que pode ser utilizado para fazer limpeza, né, de face, limpeza do corpo, ok? E quando agitado, forma espuma. Fica a questão aí para vocês pensarem, né? Se isso aqui é uma emulsão, tem fase oleosa, tem fase aquosa, qual seria o agente emulsificante desta preparação? Ok? Então pensem um pouquinho, na próxima aula a gente dá a resposta para vocês, ok? E a gente apresenta o produto final, como ficou esse produto final para vocês. Na medida em que a temperatura for diminuindo, né, o produto vai aumentando então a sua viscosidade, ok? Faltando isso, faltaria então a gente embalar o produto numa embalagem, colocar um rótulo, né, de uso externo e está pronta a nossa formulação, ok? Então, até a próxima aula, quando a gente vai desvendar o segredo do agente emulsificante dessa formulação.